Olá a todos, eu sou o Canha. Oi, Canha! E este é o... Quem me conhece sabe que eu sou fã de Star Wars. E quem não esteve morando numa caverna pelos últimos anos, sabe que um novo episódio da saga foi lançado recentemente. E por causa do fuzuê todo atrás do filme, alguém fez uma análise bem interessante intitulada O que Star Wars pode nos ensinar sobre design. Ele mostra por que esses filmes da década de 70 ainda se parecem visualmente atuais. Depois de ver esse vídeo, talvez você passe a ver filmes de outra maneira. Vamos então falar sobre os 7 princípios do design de uma galáxia muito, muito distante. Profundidade. Nos dias de hoje, a maioria dos filmes vem em 3D, mas mesmo no tradicional 2D, as cenas parecem ter profundidade. Isto ocorre por causa do posicionamento dos objetos no espaço entre o fundo, plano do meio ou primeiro plano da cena. Os filmes de Star Wars são cheios de cenas que consistem de espaço sideral e paisagens vastas. Esta cena do C-3PO e R2-D2, no deserto extenso de Tatooine, em Uma Nova Esperança, mostra como boa profundidade é mostrada. Em primeiro plano você tem os robôs em foco, e no fundo, desfocado, a nave na qual chegaram, em tamanho bem menor do que seria caso eles estivessem fisicamente do lado dela no mesmo plano. Contraste. Os filmes de Star Wars são cheios de cenas que justapõem naves gigantes com bem menores. Nesta cena do Retorno de Jedi, este grupo do barulho que se emite em altas confusões está num transporte pequeno do lado da nave maior do Jabba the Hutt. A localização das duas naves, uma do lado da outra, enfatiza o domínio da nave do Jabba, e direciona a atenção para a nave menor por causa da tensão criada pela proximidade. Enquanto a nave do Jabba ocupa quase todo o lado esquerdo da cena, a nave menor do Luke e Han se destaca contra o fundo, recebendo o foco do espectador. Espaço negativo. Espaço negativo, como você deve saber, é o espaço em volta de um objeto. Ele também cria uma pausa visual entre objetos, facilitando o processamento de informações pelo espectador. Se você quer que alguém foque em um objeto em particular, dar espaço negativo suficiente em volta evita a distração. Voltando para o deserto de Tatooine em Uma Nova Esperança, o espaço negativo em volta do C-3PO dá foco à figura solitária e dá ênfase à solidão do planeta desconhecido. Perspectiva. A perspectiva cria composições dinâmicas e visualmente interessantes, permitindo que certos objetos sejam mais dominantes dependendo de onde forem colocados. Parte do que fez os filmes de Star Wars tão épico são as cenas interiores e exteriores das naves, feitas de perspectivas dramáticas. Ver essa cena de dentro da segunda Estrela da Morte no Retorno de Jedi. As linhas retas do reator apontam para baixo no formato de flecha, criando a perspectiva que você teria ao olhar para baixo de uma grande altura. O efeito é realçado usando a luz para direcionar o olhar para o ponto focal da cena, o núcleo. Simetria. A simetria balanceia o design e dá ênfase ao objeto em foco. Enquanto cenas com objetos desequilibrados criam um efeito de confusão e falta de controle, uma cena simétrica traz uniformidade e ordem, como no fim de Uma Nova Esperança. Luke, Han e Chewbacca são flanqueados dos dois lados por colunas de soldados idênticos. Eles descem uma linha no meio da cena com linhas retas que apontam para o palco no fundo. A simetria e balanço na cena traz um sentimento de formalidade. Repetição. Ela enfatiza uma ideia repetindo elementos visuais, criando força e unidade entre os objetos. Nessa cena do Retorno de Jedi, os Stormtroopers são alinhados para dar um ar de unificação, enfatizando o grande número de tropas. Ele também acaba gerando contraste com os elementos descendo pelo corredor. Em filme, impresso ou web, os princípios do design devem ser aplicados sempre que possível, pois simplesmente funcionam. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever no nosso canal clicando aqui no Walter White. Aqui. Agora, com licença que eu vou assistir o episódio 7, de novo. Obrigado por assistir e continue com sede.